Hito no Mi, mítica, modelo Nika, o deus do sol. A revelada fruta de Monkey D. Luffy. Uma revelação incrível para os espectadores. Mas nem tudo foi respondido pelo criador da obra, afinal ela foi revelada num despertar. Graças a isso, a maior pergunta foi gerada: qual é o despertar da fruta? Meus grandes amigos, sejam bem-vindos a um dos vídeos mais impactantes do canal. Como sempre, temos uma teoria. Nesse vídeo, vou dar uma revisada na fruta e vou revelar então qual é o verdadeiro despertar e como ela funciona. Eu acho que é a parte mais importante. Já aviso que é primordial que vocês tenham visto 2 vídeos antes desse, principalmente aquele que fala sobre o despertar das zonas. Só dá uma procurada no canal que você encontra. Com todos esses pontos avisados, só digo para que aproveitem o vídeo. Uma Zoan. Muitos ficaram surpresos quando nos foi revelado isso. Todos sempre pensamos ser uma paramecia, porém essa classe já não se encaixava bem para a antiga Gomu Gomu, e agora faz mais sentido uma Zoan. No entanto, como eu disse no começo, nem tudo foi respondido. Essa classe de frutas é conhecida por ter algumas características especiais, principalmente pela separação em 3 formas: a forma humana, a forma animal e por fim o despertar, ou melhor, a forma híbrida. Kaido nos revelou que o despertar de uma Zoan é uma transformação. Zunisha nos disse que Luffy estava de fato despertando e os Gorosei confirmaram quando disseram que fazia muito tempo que aquilo não acontecia, que o despertar daquela fruta não acontecia. Dessa maneira, tivemos a forma do nosso querido capitão, seu G5, sua forma híbrida, seu despertar. Sim, o que vimos no mangá de fato é o despertar de Luffy. Porém, se isso é verdade, por que raios nunca vimos uma forma animal bem definida? Ou seja, por que nunca vimos Luffy se tornar Nika? Algo não está bem explicado, e aqui temos o principal motivo desse vídeo: os pontos de dúvida. Vamos começar com a Hito. Vou explicar o que é e como funciona a fruta do Luffy. Uma fruta do humano. Uma vez foi perguntado ao Oda o que aconteceria se um humano comesse a fruta do humano. A resposta dele foi que nada demais aconteceria, ele apenas perderia a capacidade de nadar. Mas isso seria verdade no caso de um humano especial? Especial ao ponto de ser considerado um deus? Nesse caso, ainda seria nada demais? Não é a primeira vez que vemos isso. Sengoku também possui algo parecido com a fruta da estátua do Buda. Logo, é de se pensar que Luffy deveria conseguir se transformar em Nika, pois isso seria sua forma animal, certo? Bom, agora entramos no segundo ponto de dúvida: as 3 formas. Na obra, diversos personagens possuem as frutas de classe Zoan, e em todos eles temos 2 formas comuns: a forma base e a forma animal. Todos os usuários conseguem atingir essas formas. Porém, há uma terceira forma, que apenas poucos alcançam de fato, a forma híbrida, teorizada aqui como o verdadeiro despertar das Zoans. E dessa maneira, entramos no terceiro e último ponto de dúvida: o despertar. O despertar das Zoans ainda não foi totalmente descrito na obra como forma híbrida. No entanto, assumindo que estejamos certos e que a teoria seja comprovada, uma transformação, o Gear 5, a forma que se assemelha a Nika, seria a forma híbrida de Luffy, seu despertar. Porém, algumas coisas não fazem sentido aqui. Um humano especial é suficiente para fazer sua fruta ter poderes incríveis? Se isso for verdade, qual é a forma animal da fruta? Porque nunca vimos Luffy se transformando em Nika com facilidade. Afinal, o que diabos é essa fruta? Apesar de tudo que foi dito ser verdade, algumas coisas são um pouco diferentes. Sim, a fruta do humano é diferente. O primeiro ponto para isso é simples: o corpo sofreu mudanças e se tornou borrachudo. Porém, isso não deveria acontecer, certo? A forma base do chapéu de palha deveria se manter sem que ele se esticasse. Sem os poderes de borracha,
Afinal, o corpo dele é normal, é de um ser humano qualquer. O poder de Nika só deveria ser utilizado quando fosse ativado. E é aqui que a chave vira. A fruta é diferente. Ela nunca teve um fácil controle, por isso demorou anos até que alguém conseguisse dominar ela por completo. E o motivo é mais simples do que parece. Isso se deve pelo fato de que a fruta está sempre na sua forma híbrida. Sim, essa é a explicação. Luffy nunca alcança a sua forma animal, se transformando de fato em Nika ou simplesmente parando de ficar borrachudo mesmo depois de ser derrotado. Isso não é sem motivo, ele não consegue. Depois de derrotado, muitas vezes Luffy ainda se estica. Claro, quando ele está desacordado ainda não vimos ele se esticar, mas derrotado ele continua, ou seja, é como se sua forma ainda estivesse ativa. E pela forma híbrida constante, essa característica de manter o corpo de borracha do usuário seria um fato a ser comprovado. Luffy sempre estaria na forma híbrida, sempre ou com um pouco da borracha de Nika, por exemplo. É completamente perceptível e visível que isso cessa apenas com Kairoseki, água do mar ou um desmaio completo de Luffy. Dessa mesma maneira, teríamos a explicação das formas de Luffy e de sua força como um todo. Façam uma imagem mental comigo agora, de uma balança que possui porcentagens, ok? Imaginem que essa seja a distribuição da forma híbrida. Nika, ou o G5 de Luffy, está de um lado da balança, com 50%. Luffy está do outro lado. Supondo que esteja no início da jornada, ele ainda tinha cerca de 0% de controle. Considere essas porcentagens o domínio da fruta. Conforme o Luffy avança na sua jornada, mais controle ele tinha da sua fruta, fazendo com que seu domínio e suas porcentagens subam. O controle de seus gears, ele aprender como tirar os efeitos colaterais dessas transformações, tudo isso fez com que essa porcentagem chegasse mais próxima dos 50%, até que o momento de perigo, a luta até a morte que o levou ao máximo combinado com seu haki, o levou aos 50%. Assim que ele atingiu esse ponto, sua transformação acontece. O Gear 5 surge. O despertar acontece e a forma híbrida ideal é alcançada. A forma que equilibra os pontos de Luffy com os pontos de Nika, basicamente mantendo o corpo de Luffy e dando todas as características e poderes a ele. Por isso Luffy ganha aquele cabelo, as cores brancas e a liberdade em luta. É como se ele tivesse no 50% ideal, a forma perfeita e balanceada, e ele não conseguisse passar disso. Porque passando disso ele seria mais Nika do que Luffy, entende? É algo que não seria capaz de ser ultrapassado. É divertido, né, pensar desse jeito. A explicação seria uma forma híbrida que seria dominada. Assim como Luffy conquista os mares em sua jornada em busca de liberdade. Ambos acontecem conforme o tempo passa. Se sentir livre e dar a melhor festa. Esse é seu objetivo. Ele conquistará isso através de sua força e carisma. Afinal, mesmo com sua fruta, ele tem o maior poder dos mares, o de passar pessoas para o seu lado. Divertido, não? Achei engraçado o Luffy precisar de tudo isso para dominar a fruta de Nika. Mas se todos esses poderes vêm do humano Nika, que tipo de humano Nika é? Deixa like e ativa o sininho para mais.